Olá, eu sou o Bernardo de Mônaco, sou neurocirurgião, sou especialista em dor e vou falar hoje sobre sensibilidade e síndromes sensitivas. É uma aula que seria dada para a graduação na terapia ocupacional da USP, mas pelo motivo de isolamento social devido ao coronavírus, a gente gravou as aulas para facilitar o acesso e é uma aula aberta para quem também quiser aprender um pouco sobre sensibilidade e síndromes sensitivas. Bem, o que seria a sensibilidade? Né? Tem gente que fala, eu sou uma pessoa muito sensível, né? Eu sou uma pessoa sensível, choro fácil. Não. Esse tipo de sensibilidade é relacionado às emoções. Né? Isso daí tem relação com o quanto você consegue controlar ou não suas emoções, então você acaba sendo uma pessoa mais emotiva, mais sensível ou menos. Mas não é esse tipo de sensibilidade que eu vou falar hoje. O que eu vou falar hoje é a sensibilidade como uma capacidade de percepção. Percepção do quê? Do meio externo, de tudo que está ao nosso redor. O meio ambiente traz um monte de informações para o nosso corpo. Essas informações elas são captadas por receptores que temos em diversos locais do corpo e são transmitidas para o nosso cérebro, onde elas são processadas e podem gerar respostas. Né? E geralmente elas produzem algumas respostas, por exemplo, para manter a homeostase, para manter a alimentação, para cuidado, para a gente basicamente perpetuar a espécie, que é o objetivo das espécies. Por exemplo, por que, que a gente tem que sentir dor? E aí tem um exemplo de um pé que pisou num prego. Dor, ela é desnecessária? Não. A dor aguda, ela é um alarme para o nosso corpo. A dor aguda, ela serve para avisar o nosso corpo que alguma coisa de errado aconteceu ou algum potencial dano tecidual ao nosso corpo. Se você não sente dor, você não sabe que você pisou no prego. Então você pode ter uma infecção, pode ter uma necrose e pode acabar tendo que fazer até uma amputação ou quase perder o pé. E quando você sente dor? Quando você sente dor, você vai tomar cuidado, vai limpar a ferida, vai tomar cuidado para não ficar apoiando essa região e vai sarar o pé e vai ter a vida normal. Então a dor é importante, faz parte da sensibilidade. Bem, vou falar de uma forma sucinta sobre dois tipos de sensibilidade. A sensibilidade especial, que são as sensibilidades com neurônios altamente especializados, e da sensibilidade geral, que é uma sensibilidade também com receptores especializados, mas transmitidas com neurônios comuns em diferentes regiões do corpo. Quais seriam as sensibilidades especiais? Bem, sensibilidades especiais, elas são a olfatória, a visual, a gustativa, a auditiva e a labiríntica. E o que seria cada uma delas? Então, a sensibilidade olfatória, ela é a capacidade que temos de interpretar os odores do ambiente. Então, por exemplo, quando a gente cheira uma folha de manjericão, a gente sente aquele cheiro. Isso é transmitido ao nosso cérebro por onde? Através do nervo olfatório, que é o primeiro nervo craniano, chamado primeiro nervo craniano. O bulbo olfatório ele tem uma série de ramificações, né, na região nasal. Então a gente consegue captar esse odor, esse cheiro do ambiente. Isso é transduzido para sinais elétricos dos neurônios. E esse impulso elétrico vai lá para o nosso cérebro, onde a gente toma consciência do cheiro. No ser humano, o olfato não é tão desenvolvido como em alguns animais que usam o olfato para sua sobrevivência. Né? Basta a gente ver o cachorro, por exemplo, que tem um olfato muito maior do que o do ser humano. Bem, sensibilidade visual é a capacidade que temos de receber as informações luminosas na nossa retina e, através do nervo óptico,
levar essas informações para o nosso cérebro, onde elas serão interpretadas como imagens. Né? Então, isso é altamente especializado também. O olho humano não é o olho que tem a maior resolução, né, dos seres vivos, mas é uma sensibilidade especial e é um neurônio totalmente especializado para a captação de luz e transformar essa luz em sinal em imagens, que é o que nós temos na visão. A sensibilidade gustativa, ela é uma sensibilidade que temos para sentirmos gostos. Quais gostos que existem? Muito bem. Existe o gosto doce, onde as principais papilas gustativas para detecção do doce estão na ponta da língua, mas elas estão distribuídas ao longo da língua, não é exclusivamente na ponta da língua. O salgado, que faz essa curvatura da língua, principalmente, né? Lembra que isso não é o absoluto, é mais ou menos onde estão as maiores concentrações de papilas gustativas para a detecção do salgado. O azedo, que está já na região mais posterolateral da língua. O amargo, que está na região mais posterior da língua, né? E o umami, que está na língua praticamente inteira. O que seria cada um desses sabores, por exemplo? Então, vamos voltar aqui na gustativa. Muito bem, doce, vocês sabem, o açúcar, chocolate, tudo isso é doce. Salgado, não precisa nem falar, o sal, entre alguns outros alimentos que ativam nosso gosto salgado. O azedo, geralmente, está relacionado com frutas cítricas, que são azedas. Né? Então, ácido cítrico, que é detectado pelo azedo, limão. O amargo, ele é relacionado com alimentos, por exemplo, estragados, pimenta. Isso gera um sabor amargo, quinino, né, o quinino da água tônica, ele é amargo. E o umami, que é o sabor do tomate, que é um sabor bem umami, e também do glutamato, né, que é um sabor bem umami. Sensibilidade especial auditiva. A audição, nós temos o pavilhão auricular, que é na orelha onde o som entra. Aqui dentro da orelha temos o tímpano. O estímulo sonoro, ele faz uma vibração timpânica. Essa vibração é transmitida pelos ossículos do ouvido até a região chamada cóclea, que funciona como um amplificador dessas vibrações sonoras. Dentro da cóclea temos uma série de receptores do nervo coclear, que é o oitavo nervo craniano, que vai levar então essa informação auditiva para o nosso cérebro, onde o som torna-se consciente, a gente interpreta e toma as diferentes medidas baseadas nesse som. E também no oitavo nervo craniano nós temos uma sensibilidade chamada labiríntica. Aí seria nesses canais semicirculares, que nada mais é que o labirinto, e aí nós temos o nervo vestibular, que está junto com o nervo coclear, então chama nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par de nervo craniano. E em consonância com os labirintos, com os canais semicirculares do outro lado do corpo, isso traz a informação de angulação, aceleração, rotação. Então, isso é importante para o nosso corpo, para sabermos se estamos virando a cabeça para um lado, para o outro lado, para conjugar o nosso olhar. E também, quando há um desequilíbrio entre esses canais semicirculares dos dois lados, você pode ter quadros de tontura, vertigem, entre outros. Existe uma outra sensibilidade especial no nosso corpo, que é a inervação dolorosa do rosto, da face. A dor facial, ela tem um nervo exclusivo chamado nervo trigêmeo, que é o quinto nervo craniano, quinto par de nervo craniano. O nervo trigêmeo, ele tem 3 ramos. Então ele tem um ramo oftálmico, ele tem um ramo maxilar e ele tem um ramo mandibular. Assim, a inervação do rosto se dá pelo nervo trigêmeo. E
algumas doenças relacionadas com o nervo trigêmeo podem gerar uma dor chamada neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo dizem que é uma das piores dores que o ser humano pode sentir. É como se fosse uma profunda dor de dente ou uma dor profunda no rosto, de alta intensidade, muito intensa e rápida. Ela tem crises de curta duração, porém com uma intensidade muito grande. A neuralgia do trigêmeo pode estar relacionada, como eu falei, com uma série de patologias. Uma delas é a compressão neurovascular, que é quando você tem uma alça vascular anômala comprimindo o nervo trigêmeo lá no tronco cerebral. Muitas vezes, o tratamento da neuralgia do trigêmeo precisa ser cirúrgico. E existem diferentes cirurgias para tratamento da dor do trigêmeo, mas aí você pode consultar um neurocirurgião funcional, que é o médico especializado em tratamento da neuralgia do trigêmeo, não só de forma cirúrgica, mas também de forma clínica. Sensibilidade geral. Quais são, então, as sensibilidades gerais que temos? Temos tato, temperatura, dor, pressão, vibração e sensibilidade do movimento e posição segmentar. Então, aqui nesse modelinho nós temos um desenho, um cubo obtido de pele, onde temos a epiderme, que é a parte mais superficial da pele, e a derme, que é a parte mais profunda da pele. E com diferentes estruturas e anexos que nossa pele apresenta, porque a pele ela é um dos grandes receptores de informação do meio ambiente para trazer para o nosso corpo. O tato, a temperatura, a dor e a pressão podem ser superficiais e a dor, a pressão, vibração e movimentos em posição segmentar, sensibilidade profunda. Então, sensibilidade superficial e sensibilidade profunda são dois tipos diferentes de sensibilidade, além da sensibilidade visceral, que também está relacionada com uma sensibilidade de pressão. Isso nos traz uma informação de como estão as nossas vísceras, os nossos órgãos internos. É uma sensibilidade mais grosseira. Nós não temos, vamos dizer assim, uma precisão de onde está o desconforto visceral. Por isso que as dores viscerais elas podem ser muitas vezes sentidas em outras regiões do corpo, chamadas dores referidas. Tá bom? Muito bem. Sensibilidade superficial. Os nervos que são responsáveis pela sensibilidade superficial são fibras finas. Na medula, o trato que leva essa informação ao cérebro é o trato espinotalâmico anterolateral. As projeções, elas são tálamo-corticais, indo até o córtex somatosensitivo, chamado córtex somatosensitivo primário. Na sensibilidade profunda, os neurônios, os nervos, são compostos por fibras grossas. A medula é na região do cordão posterior, que são os fascículos graxo e cuneiforme. E as projeções também são tálamo-corticais, indo até o córtex somatosensitivo. Então, nesse modelo, temos o toque, que ele é carreado por fibras mielinizadas do tipo A-beta, né, e eles entram na medula, na zona de entrada da raiz dorsal, aqui é a região posterior da medula, entra mais medial na zona de entrada da raiz dorsal, indo encontrar o segundo neurônio da via e fazer sinapse no corno posterior da medula, no mesmo nível de entrada da medula. Isso é interessante, porque a sensibilidade, dor e temperatura fazem sinapse logo no nível de entrada na medula. O segundo neurônio, ele cruza a linha média e sobe contralateralmente no tracto espinotalâmico anterior e lateral. Né? O calor, o frio nocivo, pressão e agentes químicos ativam fibras mielinizadas do tipo A-delta e fibras tipo C, podendo ser peptidérgicas ou não peptidérgicas. E aqui nós temos, então, um modelo do cordão posterior, onde temos o trato graxo e cuneiforme, e aqui nós temos o funículo anterior, onde está o tracto espinotalâmico.
Tá? O córtex espinal, o trato motor não é o tema dessa aula. E existe, dentro da medula, uma somatotopia. Existe uma somatotopia. O que é isso? Existe uma organização da distribuição das fibras dentro dos tratos. Então, aqui, no cordão posterior, que leva a informação de sensibilidade profunda para o nosso cérebro, nós temos mais medialmente profunda a região sacral, vindo a seguir a região lombar, mais lateralmente a torácica e por último a cervical. Então, à medida que as informações de sensibilidade profunda chegam no corno posterior da medula, as informações sacrais e lombares vão ficando mais mediais e profundas no corno posterior. Tem importância isso? Tem. Tem importância. Um dos métodos de tratamento de dor consiste no implante de um estimulador medular, que é um eletrodo medular que estimula a medula espinhal, e o neurocirurgião que faz neuromodulação, que trabalha com dor, ele deve saber e conhecer a anatomia medular para assim selecionar a melhor região para estimulação da medula e tratamento de dor, entre outras muitas funções. Tá? Já no trato espinotalâmico, nós temos mais anterolateralmente as fibras sacrais, indo para rosto lateralmente, medialmente, perdão, as fibras lombares, mais rosto medial as torácicas e mais rosto medial as cervicais. Então, qual a importância de eu saber a disposição de cada uma dessas fibras no trato espinotalâmico? Existe uma cirurgia, vou falar daqui a pouco, chamada cordotomia, que é a interrupção das vias sensitivas, é uma cirurgia em que a gente interrompe a via sensitiva para tratamento de dor, e você precisa saber para se localizar funcionalmente dentro do trato espinotalâmico qual região que você vai querer fazer essa lesão. Muito bem. Quais são os receptores responsáveis pelo tato? Nós temos os corpúsculos de Meissner e temos os discos de Merkel, né? Sendo que eles estão localizados superficialmente e eles trazem, então, essa sensibilidade fina, principalmente o Meissner, principalmente na pele sem pelos, né, que é uma sensibilidade mais fina, como a palma da mão, o dedo, lábio. E os discos de Merkel também são receptores de tato e eles traduzem o tato com sinais elétricos e neurônios diferenciados, levando para o nosso sistema nervoso sensitivo. Temperatura. Quais são os nossos receptores de temperatura? Temos terminações nervosas livres que são capazes de agir como termorreceptores na pele. Temos terminais de Ruffini, que não são exatamente termorreceptores, mas têm uma relação com percepção de calor. E os bulbos terminais de Krause, que são receptores principalmente para temperaturas frias. Então essas temperaturas são levadas, essas informações de temperatura são levadas também para o nosso sistema nervoso sensitivo. Não estou falando de temperaturas extremas, porque temperaturas extremas são agentes de lesão e são carregados por receptores de dor. Quais são os receptores de dor que temos na pele? São as terminações nervosas livres. Então, temperaturas extremas, temperatura acima de 42 graus na pele pode evocar dor. Então, você vai estimular a terminação nervosa livre, vai dar dor, assim como temperaturas muito baixas também são interpretadas como dor. E não só temperatura, como estímulos dolorosos múltiplos, agentes químicos, mecânicos, entre outros. Pressão. Os receptores de pressão são os receptores de Walter Pacini. Eles são um pouco mais profundos, eles estão na camada da derme, eles estão presentes na pele, estão presentes em vísceras, em algumas articulações. E esses receptores de pressão, eles nos levam informações então mais grosseiras de pressão no nosso corpo. Assim como vísceras, se você tem uma pressão aumentada dentro da víscera, você recebe essa informação através desses receptores de Walter Pacini. A vibração também pode ser percebida por esses receptores, né, que é aquela trepidação, aquela sensibilidade chamada vibratória. E o movimento e posição segmentar, aí já é
um pouco diferente. Nós temos dentro dos músculos e nos tendões receptores específicos que servem para trazer a informação para o nosso cérebro de como está o nosso corpo, né? Assim como eles servem para manter a simetria dos músculos antagonistas e agonistas, para que a gente tenha movimentos harmônicos e consiga, então, preservar o músculo. Por exemplo, esse exemplo aqui, o copo está sendo preenchido por tubaína, isso gera uma força passiva que empurra o antebraço para baixo. Empurrar o antebraço para baixo faz com que o músculo tríceps, que está na posição posterior do braço, seja encurtado, e o músculo bíceps, que está na posição anterior do braço, seja estirado. Os fusos musculares, que são receptores intramusculares, tanto do bíceps como do tríceps, eles recebem informação. O do bíceps ele vai passar a informação de que estou sendo estirado. E o do tríceps vai falar, estou sendo contraído. Com isso, você consegue regular o equilíbrio de forças entre os músculos e ter movimentos simétricos. Em linha, em série aqui, com os receptores, com os fusos musculares, nós temos os órgãos neurotendíneos de Golgi, que são órgãos presentes nos tendões, que têm como função regular a contratura muscular para preservar esse músculo e não deixar que ocorra uma lesão. Então, nos fusos... passei um pouco rápido. Nos fusos musculares, nós temos um receptor de fibras. Nós temos as fibras intrafusais, que está dentro do fuso muscular. Nós temos as fibras sensoriais, que é como se fosse essa molinha enrolada, né, ao redor dessa fibra intrafusal. E nós temos as fibras extrafusais, que são fibras de músculo esquelético. Quando o músculo está estirado, ou seja, você está tracionando esse músculo, existe um disparo neuronal intenso, que é uma informação levada para o nosso corno posterior da medula. A informação das fibras sensoriais do fuso muscular são motoneurônios gama, diferente da contratura muscular, os neurônios efetores musculares que são motoneurônios alfa. Muito bem. Se o músculo está relaxado, então a nossa molinha está mais relaxada, o grau de disparo é menor. E se o músculo está bem contraído, a nossa molinha está próxima e os disparos são mínimos. Essa informação, então, ela nos diz, primeiro, como estão os nossos músculos no corpo, e segundo, ele em série com os órgãos neurotendíneos de Golgi, eles fazem com que nós tenhamos medidas de proteção muscular para não ter uma distensão muscular ou uma lesão muscular com um estiramento brusco ou além do esperado. Aqui, nesse esquema, nós temos um tendão, né? Então, o tendão é a região de inserção do músculo no osso. Dentro do tendão, nós temos esse órgão sensitivo chamado órgão neurotendíneo de Golgi, que é uma estrutura como se fosse uma cesta de palha e que, a depender do grau de tensão, ele faz com que ocorra uma resposta de contração muscular. Ele também leva informações sobre a artrestesia nossa para o nosso corpo, para entendermos como está o nosso corpo. Por exemplo, se você fechar o olho e você não tem nenhuma lesão sensitiva, você consegue saber se você está com a perna esticada ou se você está com a perna dobrada. E essa informação ela vem desses receptores sensitivos presentes nos órgãos neurotendíneos de Golgi. Então, assim como eu sei se a minha mão está aberta ou está fechada, toda essa informação que nós conseguimos perceber do nosso corpo vem desses receptores sensitivos. A esterocepção, a sensibilidade externa que chega ao nosso corpo, ela tem uma decussação no nível medular. O que significa isso? Então, eu tenho tato, dor, pressão e temperatura. A informação de dor e temperatura chega à nossa medula espinhal pela raiz dorsal, né? Temos o gânglio da raiz dorsal e ele entra na zona de entrada da raiz dorsal, que é o DRESS, onde vai fazer a sinapse com o segundo neurônio. Esse é o primeiro neurônio. E ele cruza a linha média da medula no mesmo nível em que ele entrou e sobe pelo trato espinotalâmico contralateralmente até o tálamo,
Do tálamo, a gente tem a outra sinapse, aí nós temos o terceiro neurônio da via, que vai levar para o córtex, onde nós tomamos consciência dessa sensibilidade, nas radiações tálamo-parietais. Então, como funciona a via exteroceptiva de sensibilidade? A sensibilidade vem através desses receptores que eu comentei na pele e nos outros receptores, ela entra no corno posterior da medula, faz a sinapse, o primeiro neurônio com o segundo neurônio, cruza a linha média, sobe então pelo trato espinotalâmico e até o tálamo. No tálamo você tem um grande núcleo, que é principalmente o núcleo ventral e o posterolateral e o núcleo posteromedial, que são os núcleos talâmicos sensitivos principais. Lá você tem sinapses desse segundo neurônio com o terceiro neurônio, então, que vão para o córtex somestésico, né? Córtex somatosensitivo primário, que muitos chamam de S1, tá? Onde nós tomamos, então, consciência das sensibilidades. E a propriocepção? A propriocepção é a sensibilidade do nosso próprio corpo, né? Por exemplo, essas sensibilidades profundas que eu estava comentando, como artrestesia e palestesia, que seria a vibração. Aí você tem uma via de sensibilidade que também chega pela raiz dorsal, ela vai na parte mais medial da raiz dorsal, formar os fascículos gástrico-cuneiforme, sobem até o bulbo, e é no bulbo que ocorre a sinapse com o segundo neurônio, e então sobe contralateralmente até o tálamo, e do tálamo vai para as radiações tálamo-parietais. Qual a importância de saber que cruza no bulbo? Tem importância? Um cruza lá embaixo, outro cruza aqui em cima? Tem, principalmente quando você tem lesões nas vias sensitivas. O paciente chega para você e ele não vai te falar, olha, eu tenho uma lesão na minha medula torácica. Ele vai falar o que ele sente, que ele tem um déficit de sensibilidade abaixo de tal nível de um lado do corpo. E aí você, conhecendo a neuroanatomia, conhecendo a fisiologia, você vai fazer o diagnóstico, mesmo para saber qual exame pedir. Porque não adianta pedir exame de corpo inteiro se você não sabe o que você está procurando. Então, o exame físico, o exame neurológico é fundamental, conhecer as vias anatômicas é fundamental para você fazer um diagnóstico e tentar, então, entender o que está acontecendo com a pessoa para assim poder ajudá-la. Os termos que usamos em sensibilidade. Quando há uma diminuição, nós usamos o termo hipo. E quando há uma ausência, nós usamos o termo a. Sensibilidade, usamos estesia. E vibração, usamos palestesia. Então, juntando as palavras, hipoestesia seria uma diminuição da sensibilidade. Hipopalestesia, diminuição da sensação vibratória. Anestesia, uma ausência de sensibilidade. E a palestesia, a ausência da sensibilidade vibratória. Ah, mas e para tato? Muito bem, hipoestesia tátil. Ah, mas e para dor? Hipoestesia dolorosa. Temperatura, hipoestesia térmica. Então, os termos são, eles podem ser associados com os diferentes tipos de sensibilidade que temos. Tá? E os aumentos da sensibilidade geralmente estão relacionados com sensações relacionadas à dor. Por exemplo, hiperalgesia. O que é hiperalgesia? Hiperalgesia é uma dor maior do que a dor esperada. Como assim? Eu pego um ponto muscular e aperto com o meu dedo. E dói um pouco. Em algumas pessoas, essa dor ela vai ser muito grande, muito maior do que a esperada. Isso é uma hiperalgesia, é um aumento da sensação dolorosa. E o que é a alodínia? A alodínia é a sensação dolorosa provocada por um estímulo não doloroso. Como assim? Então, se eu pego um algodão e passo no meu braço, não dói. Se eu passar um algodão no meu braço e sentir dor com esse estímulo, essa dor está sendo gerada por um estímulo não doloroso. Assim, isso é chamado de alodínia. E existe isso? Existe. Existem várias doenças com dores neuropáticas que provocam áreas de alodínia. Um exemplo é o paciente que teve lesão por herpes zoster e agora tem uma neuralgia pós-herpética.
E em algumas áreas da pele onde foi acometido por herpes zoster, você tem uma área de alodínia. Só de encostar a roupa é uma dor muito intensa. Então, dores neuropáticas, claro, devem ser tratadas por médicos especialistas em dor. E hiperpatia? O que é hiperpatia? Hiperpatia é uma amplificação da resposta. Então, se você faz um estímulo em uma determinada região e repete esse mesmo estímulo, as pessoas com integridade do sistema sensitivo, elas vão apresentar certa acomodação. Então, se eu pego um palito de dente e começo a espetar meu dedo, e fico espetando sempre igual, o estímulo é sempre igual ou até um pouco menor, porque eu me adaptei já àquela picadinha. O que é hiperpatia? É quando você faz um estímulo repetido e esse estímulo é amplificado, ou seja, cada picadinha do palito ela não é igual, ela é cada vez pior até se tornar insuportável. Isso é um demarcador de dor neuropática, tá? Geralmente é um demarcador de nível de lesão medular, na dor do lesado medular. Outras alterações de sensibilidade, parestesia, que é tipo um formigamento, uma dormência, é uma sensação que temos, por exemplo, quando ficamos sentados muito tempo numa mesma posição, e aí quando mudamos a posição, sentimos aquele formigamento na perna ou no pé, isso se chama parestesia. Se esse formigamento ou essa sensação estranha for dolorosa, chama-se disestesia, que é uma sensação de formigamento doloroso ou um desconforto nessa região. E sensação fantasma. O que é sensação fantasma? A pessoa que perdeu algum membro por algum motivo, uma pessoa que perdeu o braço ou que perdeu a perna, ele pode sentir esse braço ou sentir essa perna. Como é possível? Porque tem uma representação cortical. Então, no cérebro dele tem uma área reservada para o braço que ele perdeu. Isso se chama sensação fantasma. Você pega uma pessoa então que não tem o braço, fala, você consegue imaginar o seu braço que você não tem? Se ele falar não, ele não tem sensação fantasma. Se ele falar consigo sim, eu imagino o meu braço, acho que minha mão está até fechada. Isso se chama sensação fantasma. Se o paciente, uma pessoa, tem dor nesse membro fantasma, então é uma entidade chamada dor em membro fantasma. Então a pessoa não tem o braço, perdeu o braço por algum motivo e sente dor no braço que não existe. Isso se chama dor em membro fantasma. O braço, ele precisa não existir para ser dor no membro fantasma? Não. Se a pessoa tem uma lesão completa de plexo braquial, por exemplo, que é muito comum nas quedas de moto, o braço pode não funcionar, ele pode estar presente lá, mas ele tem uma anestesia completa, não tem movimento e pode ter dor. Dor em uma região de anestesia. Anestesia dolorosa. São termos mais complexos de se entender e estão relacionados diretamente com o sistema nervoso central, com alterações sofridas no sistema nervoso central. Síndromes sensitivas. Vamos falar de nervo periférico. Lesão de nervo periférico. O nervo periférico ele é composto pelo epineuro, que é a parte mais externa do neuro, pelo perineuro, que é a região mais interna do nervo, e o endoneuro, que é a região que está dentro da região onde estão os neurônios, né, onde estão os axônios do nervo. As lesões elas podem ter diferentes classificações. Então nós temos uma lesão chamada neuropraxia, que é mais uma lesão superficial pegando o epineuro, relacionado principalmente com alteração elétrica, que momentaneamente faz com que o nervo perca sua função e depois recupera. Tá? Então a neuropraxia ela é uma lesão do epineuro e do perineuro e ela é reversível. Tá? Ela faz com que o nervo depois volte. Dá um exemplo. Quando você dorme em cima do braço e acorda com o braço todo formigando. Isso é uma neuropraxia de plexo braquial. Depois que você corrige o braço, mexe um pouco a mão, esse formigamento melhora, significa que a sua neuropraxia melhorou. E a axonotimese? A axonotimese já é uma lesão mais grave, que pega desde a região do perineuro até a região do endoneuro, mas ainda é uma lesão reversível, pode demorar
até mais de mês para essa lesão reverter. Isso se chama axonotimese. E a neurotimese é quando você tem uma lesão completa, com uma transecção do nervo, e aí ela não volta. Aí você tem que procurar um neurocirurgião com especialidade em nervos periféricos, porque ele pode fazer enxerto de nervo, entre outras condutas cirúrgicas, para tentar recuperar um nervo desconectado. Tá bom? Síndromes sensitivas, lesão do nervo periférico. As mononeuropatias, elas são acometimento de um nervo periférico. Se ocorrer em múltiplos nervos em tempos distintos de forma assimétrica, ela se chama mononeuropatia múltipla. E quando nós temos o acometimento de vários nervos periféricos ao mesmo tempo, chama-se polineuropatia, como a neuropatia em bota e luva, que é típico em quê? Em paciente com diabetes. O diabetes de longo prazo e não controlado pode gerar essa polineuropatia em bota e luva. Tá? O que significa isso? Vamos lá. Mononeuropatia. Aqui a gente tem um bonequinho com um acometimento na região do nervo ulnar, que é a região mais lateral da mão. Dá um exemplo de mononeuropatia típica. Síndrome do túnel do carpo. Quando você tem uma compressão do nervo mediano no punho, levando a uma dormência nos dedos médio e no anelar da mão. Essa dormência nesses dedos da mão essa dormência está relacionada com uma compressão do nervo mediano no punho. É uma mononeuropatia compressiva que tem tratamento, desde tratamento comportamental, com uso de órtese noturna, uma tala de punho para você não dobrar o punho, medicamentosa, infiltração, né? Por exemplo, bloqueio do nervo mediano, hidrodissecção do nervo mediano, guiada por ultrassom, os médicos de dor geralmente fazem isso. E, nos casos extremos, cirurgia para túnel do carpo com descompressão. Quem que faz a cirurgia para túnel do carpo? Pode ser o neurocirurgião, que está apto a fazer a descompressão neural, ou ortopedistas também têm treinamento para isso. Existe até uma especialidade da ortopedia chamada médico de mão, que tem também treinamento para fazer a cirurgia de túnel do carpo. Mononeuropatia múltipla. O que seria isso? Então, são vários nervos acometidos, não necessariamente ao mesmo tempo, eles podem ter tempos distintos, gerando neuropatias assimétricas em diferentes regiões do corpo. Dá um exemplo de uma doença que dá mononeuropatia múltipla. A lepra, hanseníase. A hanseníase, ela faz com que você tenha um espessamento dos nervos e você pode ter múltiplos compressões neurais no corpo e ter diversas mononeuropatias distintas. Chama-se mononeuropatia múltipla. E a polineuropatia? Polineuropatia, como eu comentei, ela é simétrica em bota e luva. E nos casos em que você tem neurônios acometidos de forma mais intensa, você começa a ter uma gota no abdômen também. Então, ao redor do umbigo, você também tem um acometimento dos neurônios, que são os neurônios mais longos que sofrem esse dano, né, gerando essa diminuição de sensibilidade ou dor na região da mão, dos pés e da perna. Tá bom? Tem tratamento? Tem tratamento, sim. Na polineuropatia diabética, o melhor tratamento é controlar bem o diabetes. Tem remédios. E para os casos extremos, existe cirurgia no nervo? Não. Existe cirurgia neuromodulatória que os médicos especialistas em dor estão aptos a fazer e conversar com vocês. Síndrome sensitiva, lesão de raiz nervosa, radiculopatia ou multiradiculopatia. Qual seria um exemplo de radiculopatia? Compressão de uma raiz nervosa, lá na raiz, na coluna, ou na medula, né? Melhor falando. Qual é o território da radiculopatia? Segue exatamente o território da raiz, conforme temos aqui esse desenho, os dermatômeros, mostrando cada uma das raízes. Então, nós temos 8 raízes cervicais, né? Nós temos 12 raízes torácicas, nós temos 5 raízes lombares e nós temos 5 raízes sacrais. E aqui, nesse desenho, o território de cada raiz. Então, uma pessoa que tem uma dor que vem das costas, segue pela lateral da perna,
lateral externa da perna, vindo até o dedão do pé, é uma radiculopatia de L5, que é a quinta raiz lombar. Tá? Qual é uma doença típica? É hernia de disco, eu vou falar daqui a pouco. Multiradiculopatia. O que significa multiradiculopatia? São várias raízes acometidas ao mesmo tempo. Qual doença que dá multiradiculopatia? Uma doença que dá multiradiculopatia é Guillain-Barré. Né? Guillain-Barré é a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que pode dar acometimento multiradicular progressivo. Hérnia de disco é a maior causa de radiculopatia. Quando você tem uma extrusão discal, você tem um disco da coluna vertebral que, com uma extrusão, comprime o nervo, comprime o gânglio da raiz dorsal. Isso faz com que você tenha uma grande dor no território da raiz, né? Que nem eu mostrei lá antes. Ah, então hérnia de disco, tem que operar. Não. Algumas hérnias de disco precisam realmente ser operadas, mas é a minoria. A grande maioria das hérnias de disco, elas vão ter um comportamento benigno, elas não vão dar um déficit neurológico, elas vão dar dor e a dor pode ser controlada. Se a dor for incontrolável ou se a hérnia de disco gerar um déficit neurológico, aí sim você considera tratamento cirúrgico. Ah, mas eu fiz uma ressonância e apareceu hérnia de disco. Não tem problema. Um terço da população até os 35 anos de idade já tem hérnia de disco. A grande maioria não precisa fazer nada. Acima dos 65 anos de idade, mais de 90% com hérnia de disco, que também não necessariamente vão demandar tratamento. Tá bom? Síndromes sensitivas, lesões na medula. A lesão na medula pode ser completa ou ela pode ser incompleta. Muito bem. Uma lesão completa na medula torácica leva à paraplegia, ou seja, de um nível torácico para baixo, o paciente não tem força, não tem sensibilidade, não tem nada. Então, isso é uma paraplegia completa. E quando é incompleta? A gente não usa paraplegia incompleta, a gente usa paraparesia, é o termo que utilizamos, paraparesia. Aí a lesão é incompleta, então nós temos um acometimento motor mais pronunciado de um lado, acometimento sensitivo mais pronunciado do outro lado de forma assimétrica. Então, é uma lesão incompleta. Quando essa lesão está na medula cervical, nós temos um quadro de tetraplegia. A tetraplegia completa, o paciente não mexe nem sente nem os braços, nem a perna, nem o corpo. Num caso de tetraplegia incompleta, que nós chamamos de tetraparesia, o paciente pode ter áreas de sensibilidade preservada e áreas de motricidade preservada ao longo do corpo. Tá? Então, essas são as lesões de medula. Temos algumas síndromes clássicas medulares. Então, a lesão de transecção completa da medula, que pode ocorrer por traumas de medula, né? Então, bateu a moto e torceu o pescoço, lesões em artes marciais, lesões em acidente automobilístico, mergulho em água rasa, por incrível que pareça, é uma grande causa de lesão completa da medula cervical no Brasil, mergulhar em água rasa, tá? E mielite transversa também, que é uma doença desmielinizante, que pode dar uma lesão completa medular. Hemissecção medular gera uma síndrome chamada Brown-Séquard. Depois eu vou mostrar como é o acometimento da síndrome de Brown-Séquard. Quando que acontece uma hemissecção medular? Geralmente ferimento por arma branca, ou seja, uma facada. Facada nas costas, cortou metade da medula. Então nós temos a perda de motricidade e temperatura em lados opostos do corpo. Acometimento das estruturas centrais da medula, né, que são as síndromes medulares centrais. O que dá acometimento na região central da medula? Siringomielia, hidromielia e tumor. O que é siringomielia e hidromielia? Siringomielia é quando você tem um alargamento do canal medular com líquor. E hidromielia é quando você tem um alargamento intenso, você tem como se fosse um cisto gigantesco no interior da sua medula, comprimindo todas as estruturas da medula de dentro para fora. Isso é hidromielia.
e a hidromielias, seringomielias podem estar associadas com outras doenças, como medula presa, ou mesmo com tumores medulares. E o próprio tumor medular, se é um tumor de crescimento no canal ependimário, como o ependimoma, ele pode dar uma síndrome centromedular. Tá? Muito bem. Compressão, síndrome medular posterior. Você tem algumas doenças, como tabes dorsalis, que dá acometimento dos cordões posteriores. E deficiência de B12 também dá uma síndrome medular posterior, né, com acometimento também das colunas laterais por deficiência de vitamina B12. Então, quem é vegano, não come carne vermelha, precisa repor vitamina B12, porque não há uma fonte de vitamina B12 efetiva na alimentação do vegano. Tá? Então, é uma dica aí, você que é vegano, ou você que já fez uma bariátrica, precisa repor vitamina B12, tá bom? Para não ter esse acometimento das colunas posteriores e da coluna posterolateral. A síndrome de Brown-Séquard, então, é uma hemissecção medular. Lembra que eu falei que a sensibilidade entra pela raiz dorsal, faz a sinapse com o segundo neurônio, já cruza no mesmo nível e sobe? Muito bem. Qual a importância disso? Quando você tem uma lesão medular, você lembra que as fibras, então, cruzaram todas no nível. Então, você vai ter uma diminuição de sensibilidade do lado oposto da lesão. Você vai ter o lado oposto com déficit sensitivo. Por quê? Porque todas as fibras já cruzaram e subiram, cruzaram e subiram, cruzaram e subiram, cruzaram e subiram. Cortei metade da medula, o lado do corpo que perde a sensibilidade é o lado oposto ao lado que a medula foi seccionada. E motor? Motor não é essa aula, mas o motor, a decussação é lá em cima, então eles têm o mesmo lado, tá bom? Síndrome cordonal central, que eu já comentei, né? Hidromielia, seringomielias e tumores. Qual é o principal sintoma? Dor e perda de força, principalmente proximal, né? Membros superiores, e pode ter uma alteração de sensibilidade mais para baixo, a depender do tamanho da lesão. Síndrome cordonal posterior, você tem alteração principalmente dos cordões posteriores, da lesão para baixo. E uma síndrome cordonal anterior, por exemplo, com AVC medular, né? E geralmente o AVC medular ele vem quase até a região do corno posterior, você pode ter um acometimento motor e sensitivo importante. Lesões medulares cirúrgicas, elas são propositais. Por que a gente faz isso? São chamadas neurocirurgias funcionais. Então, por exemplo, a lesão da zona de entrada da raiz dorsal, né, e do trato de Lissauer, que também é chamada de DRESS ou dresotomia. É uma cirurgia realizada para tratamento de dor e também para tratamento de espasticidade. Que tipo de dor que a gente trata com DRESS? Principalmente dores centrais refratárias, como zoster e dor após lesão de plexo braquial. O paciente que teve lesão de plexo braquial, ele tem aquele quadro de não sentir o membro e ter dor no membro. Isso não adianta amputar o braço, não adianta fazer bloqueio no nervo do braço, a dor não está lá, é uma dor central, e o melhor tratamento, na verdade, para a dor da lesão do plexo braquial é o DRESS, então é a cirurgia de dresotomia. Tá bom? Alguns casos de espasticidade também demandam a cirurgia de DRESS. Mielotomia, você faz uma lesão na linha média da medula até 5 milímetros para baixo. Para que serve a mielotomia? Mielotomia punctata é uma mielotomia para tratamento de dor. Existe também a mielotomia paramediana, que é uma mielotomia que você faz em L, aqui na região do H medular, para tratamento também de espasticidade, tá bom? E cordotomia. Cordotomia é uma lesão, uma interrupção da via sensitiva, então você faz uma lesão no trato córtico-espinotalâmico para interromper a sensibilidade, tirar a informação sensitiva que chega no cérebro. Quando que a gente faz cordotomia? Em alguns casos de lesões oncológicas em que geram uma dor intratável. Aí a gente geralmente faz a cordotomia para esse paciente parar de sentir dor relacionada ao câncer. Tá? Muito bem, medula falamos, vamos falar um pouco do cérebro. No cérebro, o cérebro ele tem diferentes funções. Cada região cerebral tem a sua função. No sulco central, ele divide em aqui o giro pré-central, que é o giro motor,
e o giro pós-central, que é o giro sensitivo. O giro pós-central, então, é o córtex somatosensitivo primário, também chamado de S1. É para cá que as projeções tálamo-corticais vêm, e é aqui onde temos a consciência da sensibilidade das informações sensitivas. O que é esse monstrinho? Isso aqui é o homúnculo de Penfield. Penfield foi um neurocirurgião canadense, e ele, no início do século XX, ele operava os pacientes com anestesia local, e ele fez experimentos com estimulação elétrica do córtex, e o paciente relatava onde ele no corpo sentia cada região estimulada. Então ele colocou com uma proporção a representatividade cortical de cada região nesse homúnculo, nesse hominho, que se chama homúnculo de Penfield. Então vocês podem reparar como o nosso dedo indicador é grande, como a mão é grande, a boca, o lábio, a língua, são as regiões onde temos a maior representatividade cortical, tá bom? E em relação a outras regiões, como intercostais, costas, onde a nossa sensibilidade é menor, a representatividade cortical também é bem menor. Existe no giro somatosensitivo uma distribuição somatotópica do nosso corpo. Então, a região genital, ela está lá na linha média, lá dentro da linha média do nosso cérebro, e vem seguido por dedo do pé, pelo pé, perna, quadril, pelo torso, pescoço, cabeça, braço, cotovelo, os dedos da mão. A mão tem uma grande representatividade, como eu falei. Depois vem a face, olho, nariz, face, lábios, a boca, dente, gengiva, a língua e até a deglutição, que é a faringe que está lá embaixo, quase lá na fissura silviana, aqui embaixo, no giro somestésico, né, no S1. Isso é importante? É importante, sim, para a gente saber identificar lesões cerebrais, né, e a gente saber também implantar alguns tipos de tratamento. Uma lesão encefálica, ela vai acometer a metade do lado oposto da onde está essa lesão. Então, a gente tem uma lesão, por exemplo, um tumor cerebral. Aqui nessa imagem é um meningioma, que é um tumor benigno, tá? Ele está vindo aqui da foice, né? Então, ele pega a região somatosensitiva do lado direito. Onde você vai ter uma alteração sensitiva com um tumor desse tipo? No lado esquerdo do corpo, tá? E aqui nós temos um AVC, um derrame, um sangramento cerebral nos núcleos da base, pegando a região talâmica no lado esquerdo. Onde vai estar o déficit sensitivo desse paciente? Vai estar no lado direito do corpo, sempre no lado oposto. Muito bem. Dor talâmica, né, que é a síndrome dolorosa central, ou síndrome de Dejerine-Roussel. O que significa dor talâmica? Quando você tem um derrame na região do tálamo, principalmente nas regiões dos núcleos sensitivos, você pode ter uma dor em queimação do corpo contralateral ao lado onde foi essa lesão. Essa queimação, que é essa dor central, dor talâmica, ela é de difícil tratamento. Muitas vezes os pacientes tomam diversas medicações, fazem reabilitação e a dor é como se o corpo estivesse pegando fogo nessa metade o tempo inteiro ou de forma intermitente. Existe tratamento? Existe tratamento, existem medicações a serem utilizadas para tentar diminuir essa dor talâmica ou até mesmo tentar resolver. E para os casos mais refratários existe tratamento cirúrgico. Existe um tratamento cirúrgico como a estimulação cortical, por exemplo, que é um dos tratamentos para dor talâmica. Você pode procurar um neurocirurgião funcional, um neurocirurgião especialista em dor, que ele pode te explicar mais detalhes sobre as cirurgias funcionais para tratamento de dor. Bem, basicamente o que eu ia falar de sensibilidade e síndromes sensitivas era isso aí. Eu deixo o meu site aí para quem tiver curiosidades e quiser fazer algum contato ou pegar mais informações. E obrigado pelo tempo despendido aí para assistir essa aula.